Hi there! Olá pessoal! How are you? Tudo bem? My name is Renata Luz. Meu nome é Renata Luz. I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In this video class, nesta videoaula, vamos falar sobre o gênero textual the news, notícias, e suas características, dando maior ênfase à manchete, headline, e uma revisão dos artigos definido e indefinido, definite and indefinite article, e do simple present tense, presente simples. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Quando falamos em reportagem, o que vem à cabeça de vocês? Seria aquele telejornal que vocês assistem em casa com sua família? Ou vocês se recordam de algum jornal impresso que porventura sua família compra, geralmente no fim de semana? E se vocês leem alguma reportagem, com que frequência o fazem? Quais os tipos de notícias de seu interesse? Leem mais os impressos ou os virtuais? E você sabia que a reportagem também é um gênero textual? Sim! A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, ou seja, um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real e que está presente em nosso dia a dia. A reportagem, the news, é veiculada nos meios de comunicação como jornais, newspaper, revistas, magazine, televisão, TV, internet, online news or portal websites, rádio, radio. Esse gênero textual tem o intuito de informar aos leitores o que está acontecendo em todo o mundo. Por isso, possui uma função social muito importante como formadora de opinião. A reportagem não precisa obedecer uma estrutura determinada. O texto é mais livre, sendo necessário apenas se atentar para alguns elementos essenciais, que são título, manchete, headline, onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atraia o interesse do leitor. Subtítulo, strapline, é um título secundário que pode apresentar outras informações relevantes do texto. Não é obrigatória a sua presença. Lead é basicamente um resumo do texto colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o mais importante é dito antes. Corpo do texto, body, são as demais informações sobre o fato. Comparando um texto dissertativo com um texto dissertativo, seria o seu desenvolvimento. Foto com legenda, image with a caption. A legenda e a foto têm por finalidade intrigar o leitor e fazer com que ele se interesse pelo assunto. A reportagem, the news, apresenta uma linguagem clara, culta, objetiva e direta. Com um texto predominantemente informativo, porque o objetivo principal da reportagem é de informar, e possui material abrangente e elaborado, ou seja, a reportagem aborda os efeitos e desdobramentos de fatos, e por isso presume pesquisa e mais tempo para ser elaborada. Vamos agora focar em um dos elementos da reportagem, que é a manchete, conhecida em inglês como headline. Headline é o título principal de um texto jornalístico, geralmente impresso em letras grandes, em posição privilegiada, no topo do artigo, cobrindo todas as colunas que o compõem, e inicia a matéria jornalística. É um tópico importante da notícia, pois serve não só para atrair a atenção do leitor, permitindo-lhe conhecer sucintamente o assunto abordado, mas também fornecendo-lhe informações para que ele faça predições a respeito do texto. A manchete, além de noticiar, pode provocar uma tomada de posição do leitor a respeito de determinado fato, fazendo-o decidir por ler ou não a matéria jornalística. Também por ser um texto curto, a manchete, headline, se destaca do corpo das notícias e constitui o tópico mais lido em jornais ou revistas, mesmo que de forma rápida e acidental. Algumas características estruturais importantes. Muitas vezes, usamos o presente simples nas manchetes dos jornais. Isso torna o discurso relatado mais dramático. Além disso, artigos definidos e indefinidos também são eliminados nas manchetes dos jornais. Veja os exemplos a seguir.
Judge tells reporter to leave courtroom. O juiz diz ao repórter para sair do tribunal. Não há o uso do artigo definido ou indefinido logo no início da sentença. President declares celebration. A sentença poderia ser The President has declared a celebration. O presidente declarou a celebração. Com isso, há a ausência do artigo e o uso do simple present. Vamos então lembrar rapidamente desses dois elementos linguísticos. Let's first talk about the articles. Vamos primeiro relembrar os artigos. Os artigos, articles, são palavras que precedem os substantivos, nouns, podendo determiná-los ou indeterminá-los. Em inglês, os artigos indefinidos são chamados de indefinite articles e são as palavras a e an, e ambos significam uma. Os artigos indefinidos, como seu próprio nome diz, são usados quando não determinamos algo. Estes artigos não variam em gênero, ou seja, feminino, masculino ou neutro, e nem em número, sendo usados apenas no singular. Portanto, os indefinite articles são utilizados somente diante de substantivos no singular e que sejam contáveis. Já que o indefinite article em inglês pode ser a ou an, vejamos em quais situações utilizamos cada um deles. An é utilizado antes de substantivos no singular, que se iniciem por som de vogal. Examples: an orange, uma laranja. An apple, uma maçã. An idea, uma ideia. An ugly car, um carro feio. An engineer, um engenheiro ou uma engenheira. An hour, uma hora. A ou a é utilizado antes de substantivos no singular que se iniciam por som de consoante. Examples: a dog, um cachorro. A beautiful girl, uma garota bonita. A teacher, um professor, uma professora. A student, um aluno, uma aluna. Já o artigo definido, como o nome diz, é utilizado para determinar o substantivo ou para se referir a alguém ou algo específico. Conhecido como definite article em inglês, é a palavra the, que significa o, a, os, as. Como vocês podem ver com a tradução, este artigo the pode ser usado para se referir a substantivos, nouns, tanto no singular quanto no plural, assim como para substantivos masculinos, femininos ou neutros. Vejamos alguns exemplos. The girl, a garota. The boy, o garoto. The cat, o gato, a gata. The girls, as garotas. The boys, os garotos. The cats, os gatos, as gatas. Let's remember now a little bit about the simple present. Vamos relembrar um pouco sobre o simple present, presente simples. O simple present tense, também conhecido de present simple, presente simples, é o tempo verbal do inglês que é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. É utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, além de expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. A conjugação do simple present mantém a forma de base do verbo para a maioria das pessoas verbais, mudando apenas para a terceira pessoa do singular he, she, it. Portanto, como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no simple present, basta usá-lo no infinitivo sem o to, no caso dos pronomes I, you, we, they, e acrescentar s, es ou ies nos casos dos pronomes he, she, it. E a regra específica para a flexão da terceira pessoa do singular está diretamente relacionada com a terminação dos verbos. Example: I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. As estruturas negativa e interrogativa do simple present são formadas com o uso dos verbos auxiliares do e does. Do é usado com os pronomes I, you, we, they. Já o auxiliar does é usado com he, she, it.
Na forma negativa, negative form, os auxiliares juntam-se à partícula not, ficando don't, forma abreviada de do not, e doesn't, forma abreviada de does not. Na forma interrogativa, os auxiliares posicionam-se diante do sujeito para formar a pergunta. Além disso, quando os auxiliares são usados, os verbos voltam para sua estrutura de base. See these examples. They don't work on weekends. Eles não trabalham nos fins de semana. It doesn't work properly. Isso não funciona corretamente. Do you work in the morning? Você trabalha de manhã? Does he work here? Ele trabalha aqui. Então vejamos como fica a estrutura deste verbo usado nos exemplos da negative form. I don't work. You don't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Vejamos agora a estrutura deste mesmo verbo usado na interrogative form. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então, pessoal, hoje nós falamos sobre the news, notícias, e suas características. Revimos também os artigos definidos e indefinidos, assim como o presente simples, simple present. Te convido, então, a procurar em sites da internet exemplos de notícias e busque perceber o uso do simple present nas headlines. Compartilhe seu aprendizado com seus amigos e professores. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. See you!